Os dados de inflação que saíram agora nessa semana relacionado à inflação lá dos Estados Unidos pegou bastante gente desprevenida. Eu vi muita gente acreditando que a inflação de preços iria continuar pressionada de forma muito intensa, mesmo com a queda no petróleo, e acabou que nós tivemos aí, na verdade, uma deflação, como daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Essa queda nos índices de inflação lá dos Estados Unidos, na verdade, a inflação ela tá bem longe de deixar de existir lá no governo norte-americano e nas principais economias do planeta, mas que registrou uma desaceleração significativa e o Bitcoin acabou se beneficiando, ultrapassou ali os 65 mil dólares e acabou corrigindo aí nos últimos dias. Nesse vídeo de hoje a gente vai entender por que essa inflação foi benéfica para o Bitcoin no curto prazo, por que alocadores enxergaram de forma benéfica essa inflação e a gente conseguiu ter uma subida de preço. Vamos entender por que o Bitcoin corrigiu logo depois dessa subida de preços e principalmente a gente vai entender o que está balizando essa dinâmica de perspectiva de ciclo de médio a longo prazo em relação à liquidez, porque esses dados de inflação eles se chocam diretamente com informações relacionadas à liquidez e principalmente a esse momento que a gente vive atualmente, onde o Bitcoin já caiu mais de 50%, chegou a cair mais de 50% e a gente já começa a se aproximar de uma região de formação de fundo, como eu já expliquei em vídeos anteriores. E o dado principal que balizou essa visão em relação à inflação lá dos Estados Unidos foi justamente esse dado que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a taxa de inflação do headline, que é basicamente o CPI, o Consumer Price Index, índice de preços ao consumidor, na variação mensal. E é bem curioso porque na variação mensal, como vocês podem ver aqui, ela veio menos 0,4, ou seja, ela veio negativa na variação mensal, o que significa, no final das contas, uma deflação nessa variação mês ao mês. E isso daqui é algo que a gente já não via há muito tempo, tá? Então esse gráfico que eu tô mostrando aqui, ó, ele pega os últimos 5 anos e nos últimos 5 anos nós nunca tivemos uma variação de inflação aqui no headline, tá? E eu tô falando do índice cheio, do componente cheio que pega tudo ali dentro da inflação lá dos Estados Unidos. Nós nunca tínhamos visto um registro aqui negativo na taxa mensal. A última vez que nós tivemos um registro negativo foi bem aqui, ó, mais ou menos ali em abril de 2020, no auge da pandemia, logo depois ali daquele crash que a gente teve em março de 2020, e basicamente foi a última vez que a gente viu tamanha redução no índice de inflação relacionada aqui ao mês. Quando a gente olha a taxa de inflação geral, aqui nesse caso anual, porque toda taxa de inflação ela precisa ser ancorada na sua janela de tempo, às vezes você está olhando a janela de tempo mensal, às vezes você está olhando a janela de tempo anual, etc. Na variação anual, a gente já caiu também, inclusive nós tínhamos vindo de uma subida de 2,4 até 4,2, essa subida que eu tinha falado várias vezes ali no meu Twitter e nas minhas redes sociais, como sendo a possível segunda onda inflacionária que a gente viria a ser precificado, e isso daqui acabou se concretizando, muito por conta daquilo que foi o fechamento no Estreito de Hormuz, a dificuldade de passagem tanto de algumas commodities agrícolas e até mesmo, obviamente, a grande questão que é os derivados aqui de petróleo, gasolina, etc., e tudo aquilo que foi relacionado à energia que ficou travado naquela época onde o Estreito de Hormuz ficou fechado. Depois nós tivemos uma abertura e depois travou de novo. Daqui a pouco eu falo mais sobre essa questão do Estreito de Hormuz. Mas isso aqui é interessante de perceber porque nós vínhamos de uma tendência de alta de inflação e aqui atingiu os 4,2 e depois nós tivemos a primeira leitura abaixo das últimas duas leituras. Claro, um dado só não garante tendência, não é? A gente precisa ver novamente algumas barras menores assim para a gente identificar de fato uma tendência de desinflação. Nesse caso não é deflação, é desinflação, ou seja, ainda existe inflação, mas ela está acelerando de forma mais devagar, ou seja, ela está desacelerando. Essa desaceleração seria extremamente positiva, principalmente para ativos de risco por conta da perspectiva de liquidez. Essa desaceleração ainda não foi confirmada porque a gente só tem um dado de 3,5 no índice geral, mas uma coisa bem interessante para a gente conseguir compreender aqui é justamente do porquê que essa variação negativa ou essa desaceleração é mais do que as pessoas estão acreditando, né? Mais do que muita gente está pensando. Eu vejo muitas pessoas falando especificamente sobre o preço do petróleo e colocando toda essa variação de inflação que a gente teve agora na última leitura de junho como sendo somente derivada a essa queda no preço do petróleo que a gente viu. Então o petróleo chegou a ser transacionado ali acima dos $100, batendo nos 110 e depois caiu aqui para baixo de 70 e já voltou aqui na faixa dos 80, ou seja, a gente está negociando entre 70 a $80 aqui o barril do petróleo cru WTI. Isso
significa que boa parte dos investidores, eu vejo muita gente no mercado falando que essa redução, essa desaceleração na inflação lá dos Estados Unidos está mais relacionada ao petróleo em si. Só que isso, claro, o petróleo foi um grande driver, é um grande driver nesse momento da inflação, mas ele não é o único, e é isso que a gente precisa entender nesse vídeo de hoje e precisa fixar. Anota aí, essa inflação não está sendo somente derivada por conta do petróleo. E isso a gente tem como comprovar aqui quando a gente olha, por exemplo, dados do Supercore. O que é o Supercore? Qual é a diferença, inclusive, do headline para o core, para o Supercore? São basicamente medidas que vão retirando coisas. Então, o headline, ele calcula vários índices de preços de toda a economia norte-americana. Depois o core, ele vai calcular vários índices, mas vai excluir energia e alimentos. Depois o supercore vai retirar mais coisas ainda. Nesse caso que eu estou mostrando aqui para vocês, o supercore, ó, ele está pegando basicamente educação e comunicação, ele está pegando serviços médicos, serviços de transporte, serviços pessoais, coleta de lixo, serviços recreativos, etc. Então, são dados que não estão relacionados a aquilo que é o Estreito de Hormuz em si, ou seja, eles não têm relação direta com energia, com petróleo, com grãos agrícolas, etc. E mesmo assim, a gente está vendo aqui, como vocês podem ver aqui, ó, no gráfico, nós estamos vendo uma desaceleração e também no Supercore, na variação mensal, nós também tivemos uma deflação. Isso significa que esse dado de inflação, ele não é somente relacionado à queda no preço do petróleo, ele também está bastante relacionado àquilo que é o próprio consumo americano. E esse é um ponto que eu preciso que você se fixe e preste atenção aqui, porque o consumo é algo extremamente importante para a atividade do Federal Reserve, porque esse consumo, ele vai, no final das contas, ditar aquilo que é política monetária. Se o consumo ficar muito fraco e ameaçar a possibilidade de ter uma desaceleração econômica, de ter uma recessão, etc., o Banco Central vai precisar intervir e geralmente ele vem intervindo, injetando liquidez ou facilitando crédito, que é o que a gente utiliza, que a gente vê eles utilizando através das taxas de juros. Isso daqui pode ser confirmado quando a gente olha, por exemplo, para os dados de vendas do varejo, né? E esses dados aqui são de vendas do varejo. Eles mostram aquilo que foi basicamente de março para cá. O que aconteceu de março para cá? De março para cá, na variação mensal, a gente está vendo uma desaceleração nas vendas do varejo. Isso significa que uma parte da economia americana está desacelerando. Já está contraindo, o emprego já está contraindo, já é um cenário de recessão? Não, ainda não é. Ou pelo menos nos dados oficiais, a gente ainda não tem essas informações concretas para dizer que a economia está desacelerando por completo. Mas sim, já apresentam algumas rachaduras, vamos dizer assim, principalmente em relação aos últimos meses, quando as vendas diminuíram, o consumo diminuiu também. Inclusive, a gente consegue ver pelo próprio PPI, que é o índice de preços ao produtor, então ao invés de olhar o índice de preços ao consumidor, que é aquilo que chega na prateleira, etc., a gente consegue olhar também o índice de preços ao produtor, que é basicamente o índice das indústrias, dos produtores, etc. E isso daqui já mostra também uma desaceleração. Junho veio menos 0,3. E esse é outro dado que acaba confirmando a possibilidade de uma tendência de inflação menor. Ou seja, uma possibilidade dessa inflação continuar desacelerando. Porque o índice de preços ao produtor, ele é mais rápido a capturar essa variação de preço, porque primeiro chega no produtor para depois ser passado para o consumidor. E isso daqui revela que se em junho no preço ao produtor já teve deflação e no consumidor também teve deflação, os dados de julho, caso o petróleo se mantenha nessa faixa, não suba lá para 110 novamente, faça a máxima histórica, é bem possível que tenhamos aí uma tendência de desaceleração mais contínua naquilo que é a inflação de preços lá nos Estados Unidos. E por que isso é importante? É importante porque, basicamente, se nós tivermos uma tendência de desaceleração na taxa de inflação lá dos Estados Unidos, o Federal Reserve vai mudar a narrativa, vai mudar aquilo que é a visão do mercado sobre subida de taxas de juros. Até o momento, boa parte do mercado, e até mesmo, na verdade, até o mês passado, boa parte do mercado acreditava num ciclo de alta de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Ou seja, que o Federal Reserve iria subir taxa de juros de forma gradual para fazer 2 ou 3 cortes aí. Nesse momento, a curva de juros mudou bastante, inclusive quando a gente olha até o próprio dado de julho, né? Em julho, a gente chegou a mais de 40% de probabilidade de taxa de juros e depois, com os últimos dados de inflação, olha aqui para onde é que foi, né? Então, nós tivemos uma queda muito significativa
significativa na probabilidade de subida de taxa de juros agora nessa reunião de julho, que ocorre daqui a 12 dias, a partir do momento que eu estou gravando aqui, e que reprecifica toda a curva de juros até o final do ano e entrando no ano de 2027. Isso significa que antes o mercado precificava várias subidas de juros, o que é negativo para a liquidez, porque quanto mais sobe os juros, mais custoso fica a aquisição de capital, mais custoso fica o crédito e aí o crédito contrai. E, obviamente, dinâmicas de liquidez, elas favorecem um ciclo de crédito em expansão. Quanto maior a facilidade de crédito, melhor a dinâmica de liquidez e melhor impacta a precificação de ativos de risco, como no caso é o Bitcoin. E no momento que nós começamos a ver desaceleração nos índices de inflação, isso aqui acaba batendo naquilo que é o fantasma keynesiano da deflação. A economia keynesiana, que é a economia que a gente utiliza no dia a dia, que utiliza nos bancos centrais hoje, que é basicamente a fundação econômica para a maioria dos bancos centrais em países desenvolvidos hoje, acredita que essa deflação é negativa, porque no final das contas ela significa um menor consumo e menor consumo significa desaceleração econômica. Então todas as vezes que nós temos queda na inflação ou possibilidade, ameaça de uma deflação registrada, ou seja, o índice fica para baixo, fica abaixo de zero, os bancos centrais tendem a intervir de forma a injetar liquidez. E se essa inflação aqui continuar desacelerando nos próximos meses, é bem provável que esse discurso saia de subida de juros, uma longa pausa nesses juros, eles se mantenham estáveis aqui até o final do ano, até eventualmente, de repente, lá no último trimestre, a gente começar a precificar cortes de juros. E aí sim, num cenário de corte de juros, liquidez tende a ser beneficiada de forma bem direta. E foi justamente por isso que esses dados de inflação fizeram o Bitcoin subir ali no curto prazo, porque acaba sendo benéfico para a dinâmica de liquidez e benéfico para a dinâmica de ciclo de crédito. Essa inflação mais baixa, caso ela continue registrando, acaba dando mais espaço para isso acontecer, mas acabou que o Bitcoin só conseguiu subir até algumas determinadas resistências, e essas resistências elas são bem preponderantes agora, tanto no que diz respeito à análise on-chain, quanto também aqui na parte de liquidez microestrutural do mercado futuro. Por exemplo, esse é um gráfico que eu já mostrei várias vezes aqui no canal para vocês, que é basicamente a média dos short-term holders, ou seja, a média de aquisição dos short-term holders, que é essa linha laranja aqui. Essa região acabou sofrendo resistência várias vezes aqui nesse bear market e o custo médio dos short-term holder tende a ser basicamente aí um dos principais balizadores de tendência em mercados de baixa. Então, em períodos de baixa, em bear markets, o preço do short-term holder é uma região que tende a ser aí a principal resistência de mercado. E novamente, é uma média. Isso significa que próximo dessa região para baixo ou próximo dessa região para cima, existem várias vendas acontecendo, como vocês podem ver aqui nesse último movimento. E, obviamente, agora não é diferente, né? Nós estamos vendo essa região dos short-term holder sofrendo aqui uma resistência. Toda essa faixa, todo esse quadrante aqui que eu estou mostrando, ó, é uma resistência significativa a qual o preço do Bitcoin precisa romper para que estabeleça uma dinâmica de alta, para a gente ter um viés bullish, para a gente ter um viés de que, poxa, o Bitcoin pode vir a subir de forma mais significativa agora. Primeiro, a gente precisa romper a média do short-term holder e aí sim utilizar essa média não mais como uma resistência, mas como um suporte. Nesse momento, nesse cruzamento, aí sim nós vamos ter uma situação onde o Bitcoin pode ter uma dinâmica de alta mais significativa. Até lá fica difícil porque essa região acaba sofrendo uma resistência significativa. Inclusive, quando a gente olha até mesmo aqui dentro da liquidez microestrutural, que é mais relacionado ao mercado futuro de Bitcoin, aqui no gráfico da esquerda, que é esse daqui, ó, aqui no gráfico da esquerda, a gente consegue ver basicamente aquilo que é um caixote de liquidez. E esse caixote de liquidez, ele estava estendido aqui nessa região, que é onde o Bitcoin começou a sofrer uma resistência, e aqui embaixo nessa região, que é onde o Bitcoin encontrou um suporte. Olha que curioso, no curto prazo, na verdade no curtíssimo prazo, aqui próximo do preço atual, nós estamos dentro de uma região em que existe liquidez para cima e existe liquidez para baixo. Isso significa que o preço do Bitcoin pode transacionar nessa região aqui, buscando qualquer um dos lados primeiro, para depois voltar para o meio. Isso é o que eu costumo chamar de volatilidade bidirecional. Isso significa que o preço do Bitcoin pode capturar a liquidez acima das posições vendidas e pode capturar a liquidez abaixo das posições compradas, liquidando ambas as pontas, capturando essa liquidez, que é o ponto de máxima dor, e depois voltando para o meio desse range para de fato aí tomar uma decisão mais significativa. Quando a gente expande
expande um pouco mais essa faixa de liquidez, nós conseguimos encontrar que essa região aqui inferior, que é logo abaixo do fundo anterior, ali de 57.800 mais ou menos, é uma região que possui uma grande faixa de liquidez. Caso o preço do Bitcoin capture essa primeira, ele pode vir a capturar essa segunda. E depois dela, né, ou seja, depois dessa região de liquidez, nós só vamos ter outra lá na faixa dos 50 mil dólares. Por outro lado, acima do preço atual é onde está, talvez, a maior região real de liquidez, que ela se estende aqui dos 74 e vai até mais ou menos ali os 84 mil dólares. Esse é um cluster de liquidez significativo que, inevitavelmente, o Bitcoin tende a buscar em algum momento. Não sei se vai ser agora, provavelmente não seja agora, porque ela precisa resolver primeiro essa região aqui. Tem uma grande quantidade de liquidez nessa região inferior e depois que resolver isso daqui, aí sim nós podemos ter um cenário mais benéfico. Isso inclusive casa com a dinâmica de liquidez que a gente vê aqui, liquidez global, porque no final das contas a gente vê o preço dentro de uma faixa, dentro de um período ainda benéfico para o preço do Bitcoin. Nesse gráfico eu estou mostrando aqui a variação de liquidez no meu proxy de liquidez. Se você está aqui no canal, se você já acompanha o meu canal, você sabe muito bem o que é esse proxy de liquidez, que eu utilizo em praticamente quase todos os vídeos onde eu falo sobre macro. Se você não está inscrito aqui no meu canal, aproveita para se inscrever. Eu estou fazendo esse tipo de material aqui todas as semanas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o teu like também para eu saber que você está curtindo. Essa liquidez aqui, ela é basicamente um proxy daquilo que é o fluxo global de capital. E, geralmente, quando nós temos uma dinâmica positiva futura assim, porque esse gráfico está deslocado em 9 semanas, porque geralmente essa liquidez, ela tem uma tendência a demorar cerca de 9 semanas até impactar na precificação do Bitcoin. Isso significa que nós ainda temos uma janela de tempo positiva até mais ou menos ali o final de setembro, e depois existe uma possibilidade do Bitcoin sambar um pouquinho entre setembro e outubro, que é justamente essa queda de liquidez que pode vir a impactar daqui a algumas semanas. Principalmente se esse índice cair para cá assim, ó, se esse índice cair mais um pouco, aí isso aí acaba ficando ainda mais impactante, porque essa região aqui de desaceleração vai ser uma região onde o preço do Bitcoin, que é esse aqui que está em preto atrás, pode vir a ser impactado de forma negativa. Mas como eu já falei no meu vídeo anterior, nós estamos dentro de um estágio de formação de fundo. Esse estágio de formação de fundo não significa que o preço do Bitcoin já tenha atingido ali o mínimo valor, mas que dentro dessa região, ou seja, dentro dessa faixa aqui que pode se estender por semanas ou por meses, vai ser encontrado a melhor região de alocação dentro do ciclo de baixa para um posicionamento que busca saída só lá no ciclo de alta. Ou seja, se você quiser acumular nas regiões que tendem a ser mais benéficas em relação a risco-retorno, essa é uma região onde a gente já está se posicionando nisso, né? Inclusive, a gente consegue identificar isso daqui através dos prejuízos dos long-term holders. Essa é uma métrica que mostra basicamente quando nós estamos com um nível de capitulação muito grande na rede e os investidores mais antigos estão acumulando grandes prejuízos, como por exemplo, quando a gente ultrapassa aqui cerca de 35% da oferta dos long-term holders, 30 a 35% da oferta dos long-term holders em prejuízo, tendem a ser regiões de formação de fundo, como você está vendo aqui nesse gráfico, que mostra exatamente isso. Nós só tivemos, inclusive, 4 eventos como esse que nós estamos vendo atualmente, onde o nível de prejuízo dos long-term holders atingiu essa faixa. E em todas elas foi uma região de formação de fundo. Novamente, isso não significa que o preço do Bitcoin não possa deslizar um pouquinho mais para baixo, mas que quem ficar esperando demais pela região melhor, poxa, eu vou pegar a última vela, eu vou pegar o último preço do bear market e eu vou colocar 100% da minha posição lá nesse último ponto. Cara, boa sorte para tentar fazer isso. A grande maioria das pessoas que eu vi tentando fazer isso, executando isso daí, acabou desistindo, capitulando e comprando Bitcoin bem mais caro do que estava nessas regiões, porque ficou esperando, o preço subiu e aí falou, poxa, agora não vai mais voltar lá na minha região, vou comprar. E aí acabou comprando mais caro do que estava anteriormente. E isso é inclusive aquilo que eu vou ensinar na minha imersão de análise on-chain, onde a gente vai trazer aí basicamente uma imersão online ao vivo comigo com 12 horas abordando
todo o meu método de análise on-chain. Se você quiser compreender mais sobre análise on-chain e não só aprender a ler esses gráficos que eu mostro aqui constantemente no meu canal, mas também aplicar esses gráficos, aplicar esses indicadores na sua gestão de risco no Bitcoin, eu recomendo que você entre aí no primeiro link da descrição que está abordando e explicando toda a imersão on-chain. Nesse link você vai ter toda uma explicação de como é que vai funcionar essa imersão, os pilares aqui de tempo, concentração e atividade que a gente vai abordar, e explica também como é que ela vai acontecer em 2 dias ali, que vai acontecer no sábado e no domingo, o que vai ser abordado no sábado e no domingo, as aulas pré-imersão que você vai receber aí para ter o nivelamento e começar a conhecer sobre on-chain, você vai ver aquilo que vão ser os entregáveis, tudo aquilo que a gente vai trazer na imersão de análise on-chain, vai estar no primeiro link da descrição, e eu recomendo que você vá lá, caso você queira aprender todo um método de análise e negociação utilizando dados on-chain, que é aquilo que eu tenho feito aí nos últimos 5 anos, e eu trouxe todo esse método, todas essas informações nessa imersão de análise on-chain. Se você quiser compreender, quiser avançar mais no seu entendimento de on-chain, vai no primeiro link da descrição. Tem todas as informações sobre a imersão de análise on-chain com vagas limitadas, tá? Então corre lá para garantir a tua vaga. Além do mais, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal para continuar acompanhando esse tipo de material. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like e deixa aqui nos comentários se você acredita que a gente já fez esse fundo ou se você acredita que pode ser um pouquinho mais abaixo do que o preço que estava anteriormente. E se você acredita que pode ser muito mais abaixo, bom, esse não é o meu cenário base, mas deixa aí nos comentários também para eu saber qual é o sentimento de vocês. Obrigado para vocês que estiveram me acompanhando até aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!